Olá, minha gente, estamos começando mais um podcast Frente a Frente com Sidney Silva. Agradecer demais a todos vocês que passam pelo nosso canal todos os dias e assistem todos os episódios, as entrevistas que a gente já fez, tá certo? Então, agradecer também a você que está com a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, o @Sidney Silva RN, acompanha lá também os cortes das entrevistas que a gente faz aqui. Hoje a gente vai bater um papo com Mirna Pacheco, meu amigo Zé Jorge, sobre a peregrinação, a caminhada Hilton Pacheco, ou os Peregrinos de Santana. Estou recebendo eles aqui, a gente vai bater um papo com eles sobre a caminhada desse ano, a peregrinação desse ano. Mirna, começar pelas mulheres, né, Jorge, Sim, com e licença. a diretora? Direto. Tudo bem, Mirna? Obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Muito boa tarde a todos. Eu digo boa tarde porque nós estamos de Sim. boa tarde, né? Sidney, você estava me dizendo que já me entrevistou várias vezes e estou aqui novamente para prestar algum esclarecimento que você queira, entendeu? Tudo bem. Zé Jorge, tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, tudo bem. Boa tarde a todos os internautas, né? Que agora é mais moderno. E estamos aí numa batalha mais um ano, está chegando o dia principal para que a nossa caminhada ocorra com tudo dentro dos que nós estamos programando, passamos o ano inteiro programando, né, Mina? E graças a Deus esse ano está concluindo, que geralmente nós concluímos na sexta-feira, véspera dos peregrinos. Esse ano nós conseguimos concluir hoje. Hoje está concluído. Acabei de fechar a relação. O grupo está fechado. Sexta, sábado começa a reunião e aí no domingo iniciamos a nossa peregrinação partindo de Currais Novos. Então, só para organizar esse passo a passo aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Quinta-feira vocês fecharam a lista. Hoje, Hoje, quinta-feira. fechou Quantos participantes? 95. 95. Aí, sábado, vocês fazem a reunião de entrega dos kits, é isso? Na realidade, sábado, às 18 horas, na casa do empresário, nós fazemos uma reunião com todo o grupo, com todos os participantes. Todos os participantes e a equipe de apoio, que nós temos uma equipe por trás da gente, nesses 4 dias aí de caminhada. E aí fazemos essa reunião para entrega dos kits, e passando informações e a assinatura a apresentação de todo mundo, que também todos se conhecem, e a assinatura da pólice de seguro, onde nós fazemos logo após essa reunião, nós embarcamos para a nossa casa de apoio, que fica em São José do Seridó, que chegando lá, acomodação, um lanche patrocinado aí pela nossa Padaria. querida Peregrina. peregrina também, É. Fátima Borges, que é a dona da panificadora Seridó, e a gente dorme, descansa, 2 horas da manhã, o chocalho bate, E partem para Currais Novos. café da manhã, Vamos se preparar, né? preparando, café da manhã, oração de agradecimento pela noite bem De dormida, acolhimento. e de acolhimento, e pedindo a proteção a Nossa Senhora Santana e o Divino Espírito Santo para que a nossa caminhada seja sem Se mantenha do se jeito mantenha do jeito que que tem sido. sempre se comportou. Uhum. E E aí vocês vão para Currais? embarcamos no nosso ônibus e na nossa van e vamos a Currais Novos. Chegando lá, nós partimos para Caicó. Também chegando em Currais Novos esse ano, nós vamos partir com o grupo de Caicó Bike. E eu soube hoje também, Mina, que vai ter um grupo de corredores que vem correndo de lá, De Currais de Novos? Currais Novos. Vão Aí, sair no mesmo momento no que mesmo, no vocês? mesmo momento que a gente, no domingo. Então Não vai sei ser se. muita gente, viu? Mas Vai ser só a muita saída gente. ali, né? É. Porque que eu saio de dentro de Currais Novos, eles acompanham a gente até ali, o trevo, aquela entrada que está indo de lá, eles partem porque eles andam mais rápido e correm também. Uhum. Então os corredores provavelmente devem sair na frente da gente. E a gente segue Um ritmo em ritmo mais. mais. A nossa caminhada é 5 quilômetros por hora. Certo. Deixa eu perguntar ainda a Zé Jorge, em relação à caminhada do ano passado, houve um acréscimo, um aumento, né, de pessoas. Quantas pessoas em relação ao ano passado tem esse ano? 95, foram quantas pessoas a mais? 10. 10 pessoas a Na mais. realidade, a gente vem em 2017 éramos 45. Aí
2018 aumentou mais, ficou por 55, fez 55. Acho que foi em 2018 que a gente teve a ideia de fazer essa relação de inscrição, que aí eu tive uma ideia com o Mirna, porque eu me senti incomodado uma das chegadas aqui em Caicó, que as pessoas estavam dizendo, esse negócio é muito fechado, esse grupo é fechado, a gente não consegue pagar as nossas promessas. Isso me escutou 1, 2, 3 vezes. Eu cheguei para a Mirna aí, fiz a tese, ela disse, você está ficando louco, como é que você vai botar 15 pessoas aqui dentro hoje? Eu vou fazer o seguinte, Mirna, vou fazer um bate e volta. Quando nós vamos contratar uma van, e eu vou me sacrificar, e eu vou pegar 15 novos, vou estar dentro de uma van, todo dia que terminou a caminhada, vem para cá, corre, descanso, no outro dia de 2 horas da manhã, estou na corretora, embarco, vamos ao nosso destino. Mas o que aconteceu? Fizemos essa Experiência. experiência, aí comportou todo mundo na casa, a gente viu que não ficou tão É. desproporcional, e nós fomos vendo que Porque, tinha na tudo. realidade, quem vai para lá não quer voltar, entendeu? Só quando tem um compromisso. Sim. Então, ficou mais cômodo eles ficarem. A gente foi acomodando um e foi acomodando o outro e terminou dando para ficar. É tanto que esse número cresceu por causa dessa. A gente foi vendo, aos poucos, foi acomodando, foi abrindo espaço e a gente foi colocando mais gente, Uhum. entendeu? E tem uma lista de espera. De E tem uma lista de- 140. 140 pessoas. 140 pessoas. Então, você pegar 140 e dividir por 30, 2027 está fechado, 2028 está fechado, 2029 está fechado e 2030 está fechado. Não tem como Porque a mais. gente está fazendo como um rodízio. Certo. Esses novos, porque tem um grupo praticamente que se mantém ao longo desses anos todos, que sempre nos ajudou em várias situações, entendeu? E tem um grupo que quer entrar só para pagar promessa. Então a gente faz. Esse ano foi retirado alguns que já fizeram ano passado, então entraram mais 30, entendeu? Entendi. E no próximo ano isso vai se revezando, Uhum. entendeu? Para poder atender a demanda. Para poder atender a demanda que é muito Mas grande. até lá não entra mais ninguém. Não vai, não é que não entre, não vai ter inscrições. Inscrições. Porque nós vamos mudar o formato de inscrições. Ah, tá. Como? Por exemplo, porque o que é que acontece? A pessoa hoje que se inscrever hoje vai participar em 2030. Vigiar assim, aí o que é que acontece? Cria uma expectativa, sabe que só vai participar em 2030, mas quando for em maio do próximo ano, começa a ligar para mim. Zé, dê um jeitinho, Zé, me bote, eu tenho minha promessa para pagar. Então, assim, cria uma expectativa, né? A gente não tem como. Porque o que é que acontece nosso sistema? Faz a inscrição, tá aqui, 2027 já está fechado. Quando é dia 1º de maio, do dia 1º, dia 2 de maio, eu solto o convite para todos daquela relação, dizendo que tenha sido contemplado e peço que me respondam em 15 dias. No dia 15 de maio, a primeira chamada é concluída. Até o dia 15, se não me responder, eu já chamo mais para frente. Entendi. Aí assim eu vou chamando e vão confirmando. Até, quando esse ano eu fechei a lista no dia 1º de junho. Dia 1º de junho estava fechadinho, com 35. De lá para cá, saíram. Pra você ter ideia, eu chamei quem não pôde participar em 2023, quem não pôde participar em 2024, quem não pôde participar em 2025, quem estava inscrito em 2026, quem estava inscrito para 2027 e 5 de 2028. Foi 100 e poucas pessoas que eu chamei para participar, que por algum motivo de doença, encaixe de férias, Férias também. plantão que não pôde conciliar, que não tem curso, formatura de parente, aí por aí vai. Médicos, questão médica também, que muitas vezes as pessoas pedem, porque outra exigência que nós possamos implantar, que as pessoas acima de 60 anos têm que apresentar uma declaração médica com aptidão física que está apta a fazer esforço físico prolongado. Porque nós temos um problema das pessoas se passarem mal, principalmente o primeiro dia, todo ano em Acari, quando está na igreja, quando a fé cai um. Aí, e assim, tem jovens e tem idosos também, pessoas com mais de 60 anos. Que assim, não, mais 60 anos é velho. Não é porque eles caminham, essa aqui caminhando quase todo o percurso. Esse ano passado ela deu uma. A gente botou ela para dentro do carro, senão mas ela é teimosinha e gosta de caminhar. Muito bom. Esses dias, inclusive, eu vi até uma pessoa comemorando, dizendo que chegou a vez dela de participar, comemorou que ela foi chamada, né? Ela disse,
consegui, esse ano vai dar certo, vou participar da caminhada. A pessoa comemorando, né, nas redes É. sociais, e dá uma alegria na Não só pessoa, para né? ela, como a gente. Como a Sabe gente também. que eles estão nesse aguardo, Uhum, entendeu? Tem muita gente ansiosa para que isso sim. aconteça. Infelizmente, a gente faz dentro do possível para que não ocorra nada, entendeu? Tem Uhum. todo esse sistema de segurança que a gente tem que ter muito cuidado. A mesma alegria que eles têm em ter sido contemplado, nós, organizadores, ficamos muito mais felizes quando conseguimos realizar os sonhos, realizar É, esses sonhos dessas pessoas Sim. e proporcionando a essas pessoas que elas consigam fazer a sua caminhada e com fé. Tá? Isso aí que é gratificante para a gente. Muito bom. Mirna já respondeu N vezes, a pergunta: quem é Hilton Pacheco? Como foi que vocês começaram? Como foi a primeira ideia, né? E eu já ouvi dela essa história N vezes, né? Então eu vou mudar aqui o o contexto. formato. Hilton Pacheco é o esposo dela, né? E foram eles que começaram lá atrás essa caminhada. Mirna, carregar o nome de Hilton nessa caminhada por esse tempo todo é uma homenagem, que você faz, você sente isso, né? E eu imagino também o seguinte, traz um peso emocional para você ter o nome dele nessa caminhada e participar disso, hoje, Realmente é não é um não é peso, um é uma peso. uma Aham, gratificação. E saber que o nome dele vai ficar perdurado durante esse tempo todo que a gente não sabe qual será, né? sim, Ele começou isso comigo porque eu não comecei só, eu comecei com mais duas amigas, sim, Ana Cláudia e Thaís, A Ana e Cláudia vai esse ano, né? vai voltar esse ano. E ele dizia: vocês vão que eu vou num carro, vou arranjar uma Kombi, arranjou uma Kombi. Para você ter ideia, a logística era tão primária que a gente saía do pano de prato ao talher, ga- tudo, sim. louça, dentro de uma Kombi, uma feira. Era uma Um muvuca, fogão. era uma muvuca, era uma muvuca. Hoje a gente tem um hotel 5 estrelas Sim, lá em São José, entendeu? Se Pra comparando ao início. ao ao início, né? início, entendeu? Então a gente ia, para você ter ideia, eu saí no primeiro momento que a gente foi fazer um levantamento de percurso, eu fui com a Ana Cláudia e a gente não sabia onde ia parar, onde ia dormir, o que ia fazer. A Ana Cláudia marcava assim 10 quilômetros, a gente vai andar 10 quilômetros. A gente parava no meio da estrada, subia numa caminhonete que ela tá, e olhava se tinha alguma casa na região para a gente ir lá saber se poderia nos acolher, entendeu? Era uma Sim, coisa totalmente improvisada. sim. E foi muito gostoso. O primeiro momento foi muito gostoso. Uhum. E com esse sucesso do primeiro momento, a coisa foi se ampliando e foi dando estrutura, e a gente foi vendo o que tinha errado no primeiro momento e não. Você tem ideia? No segundo, aí Hilton já fazia a feira e já sabia as casas, deixando uma parte da feira, porque a Kombi ficava Na segunda na segunda caminhada. caminhada. Sim. O carro já estava lotado de coisa, ainda ia gente dentro desse carro. Eu não sei como era que cabia, mas era E assim. em algum momento lá atrás, você pensou em parar e desistir? Olha, quando a Ana Cláudia saiu com Thaís, eu me senti. Aí veio a responsabilidade, porque a igreja tinha intitulado a caminhada Hilton Pacheco. Eu vi que eu não poderia sair. Eu tinha que levar isso em frente, entendeu? Uhum. E aí eu fiz um propósito de vou levando. Todo ano eu achava que era o último e não era o último, e a coisa foi. Aí foi montando essa estrutura com o Zé Jorge, com o Bebeca. Bebeca chegou logo em seguida. Sim. Bebeca praticamente só não fez a primeira caminhada, mas ela chegou e veio somar comigo uma parte da responsabilidade, entendeu? E aí a coisa foi tomando esse corpo que hoje já é uma estrutura bem montada, graças a Deus. Vocês, só para a gente pincelar rapidamente Hum. disso, vocês fizeram essa caminhada pensando numa outra que vocês queriam fazer lá na Espanha, Na né? Espanha. Existiam, que eu fiz, inclusive, a de Compostela, Santiago de a de Compostela. Compostela, eu fiz o caminho português. Quando a gente pensou, a gente ficava falando, em final de semana lá no prédio onde eu moro, que Hum. ficava uma reunião, vamos para Santiago, até que alguém, meu irmão até, Marcelo, disse, eu acho engraçado, vocês querem sair daqui para a Espanha, porque vocês não vão daqui para Caicó. Aí a gente Natal para Caicó.
A primeira ideia foi essa. Sim. A gente pensou, daqui para Caicó é muito. Aí a gente, como é que vai ser? Não sei, um mês para chegar em Caicó, aí vinha a Festa Santana. Como é que a gente consegue arrumar isso? Aí surgiu a ideia de Santana, entendeu? Sim. Aí disseram, mas de Currais Novos a Caicó é praticamente 100 quilômetros, que é a quilometragem do peregrino de Compostela. Quando você faz 100 quilômetros, Sim. você tem a carteirinha de peregrino. Uhum. Aí a gente disse, então vamos sair de Currais Novos, entendeu? De Santana para De Santana. Santana, que era para Santana. e é padroeira de Santana para Santana. Sim. Aí foi ganhando corpo isso, entendeu? Foi ganhando corpo. E aí a gente foi fazendo e foi vendo que era o ideal, era isso. Uhum. Aí é isso aí, as histórias você já sabe. O perfil, a senhora está desde o início. Zé Jorge entrou em que ano? 17, 2010. 10, 2010. 10 foi. 2010. O O, tempo corre, né, o Jorge? perfil nesses períodos aí, o perfil do peregrino mudou muito ao longo desse tempo? Mudou um pouco, era assim, É porque justamente essa entrada de novos, né? Não, mudou o perfil assim, porque quando a gente começou, apesar de ser uma peregrinação de Santana a Santana, não havia esse contexto religioso muito forte que hoje existe, Uhum. entendeu? Era uma brincadeira. Era uma brincadeira sem propósito, sem essas. O vínculo religioso foi crescendo ao longo do caminho, entendeu? Foi se vendo, aí a gente chegava em todas as cidades, a gente sempre foi primeiro nas igrejas, entendeu? Uhum. E aí isso foi formando esse vínculo religioso. Foi Certo. formando, foi Sendo, criando essa cultura é, e transformando em coisa. Porque, na realidade, vocês chegavam na terça, né? Aqui em Caicó, não, sempre a gente sempre chegou chegava na quarta. sempre chegou na quarta. Mas, Porque quando a gente estava conversando sobre isso, isso, eu já esqueci. Silvia Diniz, que mora na Praça da Matriz, disse: vocês só chegam para a procissão, vocês não sabem como é bonita a chegada dos peregrinos que vêm dos bairros. A gente disse: pronto, então vamos chegar no mesmo momento, entendeu? Sim, Sempre chegamos na porque quarta. tem uma caminhada realmente das imagens, Das Sim, o imagens. pessoal conduzindo as imagens dos bairros, é Dos verdade, bairros. até o local Até o do centro. local. Então, foi escolhido essa data por causa dessa que já existia o retorno, porque tem um o encontro novenário, das santas. Isso. tem um novenário que a igreja distribui para os bairros para fazer os e na quarta-feira elas devolvem as imagens à igreja. Uhum. Então a gente disse, pronto, a gente vai se somar a eles e vamos formar isso assim. Certo. Zé, quando vocês passam pelas cidades, minha irmã falou, vocês vão nas igrejas, né? É. Existe hoje, diferente de muitos anos atrás, a coisa se incorporou, né? Sim, Cada igreja prepara um momento com o sim. padre, como é essa chegada nas cidades? Quando nós chegamos, sempre tem algum religioso, ou um padre, ou um diácono, Sim. que nos recebe, faz a nossa bênção, nós fazemos as nossas orações de agradecimento pelo percurso completado e pedimos também as bênçãos para dar continuidade do dia seguinte. E nesse momento a gente faz essa visita nas igrejas e seguimos, por exemplo, com a Cari não. A Cari nós chegamos e paramos. E almoçamos e retornamos para São José do Seridó, para nossa casa de apoio. Mas aí, Cruzeta, nós entramos na igreja, recebemos a bênção e continuamos mais 8 quilômetros, que é ali no pórtico que fizeram aquele pórtico novo agora ali em Cruzeta. Nós Sim. paramos ali, que é de Cruzeta, de Cruzeta para lá dá quase 8 quilômetros, para a gente completar os 18 quilômetros dia. Nós andamos em média 18 quilômetros dia, para que a gente possa. Só o de Acari, Só o de Acari, que é pesado, 28 são 28 quilômetros. quilômetros no primeiro De dia. Currais a Cari? É. Certo. Que é o primeiro dia. que é o Que é o justamente. primeiro dia. Que Já dá um para fazer o teste. batizado. Já dá um teste. É o batizado dos novos peregrinos. Fez os 28, está peregrino, porque conseguiu chegar na meta. Agora também porque tem toda uma logística por trás disso, que a cada 3 quilômetros tem um apoio de água, Sim. e a cada 6 a gente para se hidratar mais ainda, comer fruta, tirar as pedras de dentro dos tênis, ir ao banheiro, botar um lisador nos pés, nas pernas, botar fita, e assim, porque também a gente tem peregrinos, como tem médicos, tem fisioterapeutas, tem enfermeiros, tem um apoio
dentro já dos programas, justamente essas pessoas Uhum. que não tem como sair, tem que ficar por conta desse apoio que dá a nossa, que a gente tinha, É porque antigamente, quando a gente começou, existiam dois percursos, dois turnos. A gente fazia uma parte de manhã e ia à tarde. E era muito pior, entendeu? Aí, quando já a Ana Cláudia já tinha saído e tudo, e teve um dia que a gente fez essa experiência. A gente veio de Acari, foi o primeiro trecho, estava chovendo, estava um clima maravilhoso. Quando a gente chegou no local que ia parar para ir para casa, almoçar, descansar um pouco e voltar para fazer o restante, alguns do grupo disseram: Mirna, a gente não está tão cansado, vamos terminar. concluir Concluiu. o percurso. Aí me deu uma ideia. Eu disse: sabe uma coisa? Eu vou fazer só um turno, porque era muito desgastante. Você chegava, já vinha cansado, terminava e voltava com o asfalto muito quente. Aí estava muito, era 2, 3 horas da tarde que a gente tinha que pegar para terminar o percurso. Era muito pior, entendeu? É melhor sair mais cedo e fazer o percurso de uma vez só e ficar o resto da tarde em casa, se confraternizando, conversando e brincando e fazendo as nossas brincadeiras. Ao longo desse percurso, né, vocês veem como é a programação de vocês? Tem orações, tem cânticos, tem Muito. como é? O que é que acontece? Tudo. O dia acontece Agora principalmente. acontece, né? Agora acontece. Agora acontece, mas a gente reza, são orações, muitas orações. Tem pedidos de pessoas, tem depoimentos. É muito bonito o Sim. caminho, Tem porque tem penitência. de tudo, entendeu? Tem de tudo. E quando a gente está muito cansado, vamos botar uma música mais acelerada para a gente andar mais rápido, porque começa a cansar muito. Então, tem de tudo, mas principalmente A religioso tem, oração a oração de tem. agradecimento. Tanto na saída da casa, quando a gente termina o café, faz uma reunião com todos e faz uma oração, e aí entra no ônibus. E aí, na estrada, a gente já começa a rezar o O- rosário. O O rosário. não, rosário, entendeu? É começava rosário. o terço. É, Quando foi um dia, Levi pegou e disse, não, ou esse ano nós vamos rezar um rosário. E haja rezar, eu não sabia, Que é mais longo, né? porque eu não sabia o que era rosário. Eu conheci Sim. o rosário eu acho pela que são igreja. 5 terços. É, isso, Eu São peguei e exatamente. 5 disse, ô terços. mina, que danado de texto Não prolongado termina danado é mais esse que não. não termina mais. O homem está rezando é um rosário. Eu digo, é por isso que é rosário. Uhum. Deixa eu perguntar, muito se fala sobre o esforço físico, né, das bolhas nos pés, que tem muita, do calor da nossa região, mas e a mente? Né, que tem que estar boa, né, para poder fazer um É. percurso como ele. Não é só a questão física, né? A mente eu acho que é quem leva a gente, entendeu? Porque, são muitas conversas. Ao longo do percurso, a fila é grande, então Sim. cada grupo tem o seu palhacinho do momento que Não, começa a conversar e a coisa passa mais rápido, entendeu? Uhum. Ameniza, porque durante depois termina as orações, aí começam as conversas. Aí cada um conta uma piada, e aquilo vai indo. E aí bota-se música mais acelerada para a gente ter mais gás para continuar. também tem um momento de reflexão e às vezes é, Tem logo tem depoimentos depoimento, aí. e quando é de madrugada que nós estamos começando a caminhar, quando os passarinhos começam a cantar, a gente tem um companheiro Levi, que é um dos É, coordenadores de nossa campanha, tem um e ele é momento quem, ele, de ele é quem silêncio. coordena, ele faz 10 minutos de silêncio. Você já pensou um minuto quanto tempo demora? Você Uhum. imagina em 10 10 minutos. minutos. Aí, Levi é de Currais Novos, né? não, ele é Ele é de São Jardim do São Jo- Seridó, Jardim do Jardim Jardim do Seridó. Seridó, Seridó, mas mora em Currais Novos. Não, ele mora em Mora lá? Caicó e Natal. Ah, Na é realidade, tá. porque a ele é residência auditor fixa dele é em Natal, mas ele ele Entendi, trabalha é, aqui em Caicó e Natal. entendi. Aí, aí ele faz 10 minutos, vamos escutar os cantos dos passarinhos. Aí pronto, começa aqueles cair e fica aí é silêncio total. total. Sim. Nada, E olha que é um grupo grande, mas todo mundo obedece, entendeu? É uma coisa tem uma bonita de ver. disciplina, assim, é que na realidade foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, né, comecei a observar algumas coisas que podiam melhorar. Sim. E eu chegava para a Mina, vamos fazer dessa forma que talvez melhore. Aí ela foi me dando autonomia e eu fui implantando, fui implantando,
E aí, não é, nossa estadia na casa não tinha muita oração, a gente passou a implantar toda noite, todas as noites, de domingo a terça, às 18 horas, tem a novena, tem alguém da igreja, um diácono, um padre ou bispo, alguém da novena, que a gente tem a Raquel, que é a nossa coordenadora, é a nossa rede de contato com a igreja, aí ela quem Eu faz ia essa. perguntar justamente isso agora. A igreja envia alguém, um Sim, religioso, para fazer esses momentos sim, sim, sim. no ponto de Tem. apoio de vocês, Isso. né? É. Que até Toda então não noite existia, tem não lá. tinha, não tinha, É, sabe? não tinha. Aí Isso foi criado a gente de foi um criado, tempo para cá, começou a entendeu? criar isso porque aí pronto, aí é um momento, aí você fica com oração, a gente reza, agradece, aí é um momento onde há os depoimentos dos participantes, é Uhum. cada depoimento que a gente nem não sabe É. nem como, assim, é uma experiência única, como e quando termina a peregrinação, aí você fica mais leve, você fica assim, depoimento deles, né, pelo menos quando É eu aquela fiz. história de que ninguém sabe da vida de De ninguém, né? ninguém. É. O que o outro está passando ou É. sentindo. Olha, eu vi um depoimento de uma pessoa que entrou no grupo achando que não era do jeito que a gente fala, entendeu? E depois eu ouvi e vi na televisão ele dando um depoimento muito interessante, dizendo que tinha se surpreendido, porque achava que era uma farra, achava que era só brincadeira, entendeu? E ele viu a seriedade, não é sério, mas o compromisso de cada um. Uhum. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, entendeu? Tem um momento que é interessante, isso aqui você já falou várias vezes, mas eu vou perguntar também para minha audiência. Quando vocês chegam nas cidades, as pessoas da cidade, da comunidade local, eh, meio que ficam, olham encantados. Acho que vou usar essa expressão para Pode vocês. ser É isso. por aí, né? É por aí, é por aí. Como é que vocês É. lidam com isso? É Olha, uma é uma emoção. coisa, eu vejo gente chorando, Sim. entendeu? Tem pessoas humildes que chegam com uma notinha e diz, olha, leve para Santana e dá para a gente trazer. Olha a confiança que a gente que é depositado na gente, entendeu? Isso é muito E, forte, porque é, vocês estão carregando uma esperança que alguém pois colocou é, Sim, naquele pois é. pequeno papel, né? Naquele pequeno papel. Vem pedidos, Sim. bote lá na urna, que eu estou pedindo isso, não posso ir a Caicó. A senhora bota isso para mim. Sim. Isso a gente recebe, foi, não foi? A gente, a eles pessoa querem mais tocar na humildes, gente, entendeu? Pessoas humildes, Uhum. vem para tocar na humildes. gente. É, tem gente que toca, como se a gente tivesse algum dom. Sim. Mas é porque eu acho que vocês estão muitos pagando alguma penitência, alguma promessa, né, e tudo mais, e eu acho que talvez elas queiram, nessa Nesse embalo, nesse embalo com vocês, né, talvez seja isso, não é sei, enfim. uma coisa Só a fé muito. explica, Só a fé explica, né. só a fé explica. Só Todo a ano fé tem aquele explica. imprevisto que quase ninguém fica sabendo, né, mas que dá um frio na barriga gigante na organização. Você lembra de algum perrengue chique que tenha acontecido ao longo do percurso? Chique não, um perrengue qualquer. Tivemos, sim. Uma foi a gente lá que o grupo era pequeno, a gente vinha de Currais Novas, estava acontecendo a vaquejada de Currais Novas, que coincidiu a vaquejada porque a vaquejada antigamente de Currais Novas era o primeiro final de semana da festa. Uhum. Aí agora anteciparam, mas não tem mais esse perigo. E a Polícia Rodoviária teve um sinistro, a Polícia Rodoviária, que era nosso batedor, precisou se ausentar, deixou a gente só na estrada, e um camarada tirou um fino na gente, como se fosse fazer um medo na gente. Rapaz, foi um perrengue. Sim. Até esse foi um, e antes de eu participar também teve um outro caminhão que se desgovernou e A tirou gente um fino na. pegou saindo de Acari, eu acho, ali por trás do museu, que a gente aponta assim na estrada, e vinha um caminhão quase que com mais velocidade, e a gente não estava com o batedor na frente. É, Aí correu todo mundo. Foi só coisas assim. assim, E teve um acidente que não tinha nada a ver com a com a gente, gente. foi um Uhum. acidente de estrada, mas que a gente ficou muito preocupada, porque foi um choque de moto com um No carro. carro, na frente, ao lado da gente numa mão da estrada, e o rapaz veio correndo porque viu a polícia, não estava legal, e quis correr, e não viu que vinha um carro, entendeu? Bateu de frente.
Mas foram, Mas mas não teve assim gravidade no acidente. Ele Uhum. caiu em cima do carro e caiu no chão, mas foi resolvido eles dois lá. Sim. teve um ano que faltou gelo, que a gente se confiando em São José do Sul, que a gente comprava o gelo todo dia. E aí, quando a gente saiu de madrugada aqui, foi comprar o gelo, não tinha gelo para botar água gelada, para fazer as nossas águas. Aí lá eu já estava dentro do grupo, aí fui para Cruzeta, não tinha, fui bater em Acari, não foi, eu sei que eu consegui. Eu tenho que deixar que o próximo ano eu quero ver mais acontecer isso. Aí É. agora a gente fala com o Jorge do gelo, o Jorge Sim. nos fornece um freezer, a gente levamos 100 pacotes de gelo, fica lá na casa. Pronto, agora não tem mais problema com gelo. São essas coisinhas que Não, a foram acontecendo. logística hoje é de 5 estrelas, Uhum. dentro do Vocês foram a possível. Brasília agora antes do evento? É o seguinte, tem, eu tenho essa gracinha que está comigo desde o início. Existia os fogos, que é muito polêmico os fogos na chegada da gente, entendeu? Que hoje está, mas antes não era. E a igreja, no começo de tudo, a igreja era quem patrocinava isso, junto à Lúcia, que fazia parte Do Conselho do Paroquial. conselho paroquial. Aí teve um ano que a gente chegou e não teve fogos. E Hilton, ele adorava fogos, ele ia na frente, quando a gente estava chegando na cidade, ele ia na frente soltando Sim, Pistoleta. rojão, sim. essas coisas, entendeu? Ele era louco por fogos. Aí, quando a gente chegou, que não teve fogos, gracinha essa pessoa, olhou para mim e disse, menina, não teve fogos. Por quê? Tu gostava tanto. Eu de gracinha, a Lúcia disse que o comércio já anda tão sacrificado, todo mundo pedindo, que ela não teve coragem de sair pedindo dinheiro para pagar fogos para a gente. Aí, então, eu disse a ela, então deixa para lá. Ela disse, não, eu não aceito. E tu gostava de fogos, a gente tem que botar fogos. Aí eu digo, mas Gracinha, o orçamento está muito. Ela disse: olha, vou fazer o seguinte: eu vou fazer um movimento em Brasília e trago dinheiro só por Com só. meus amigos. Com meus amigos. Então, a partir daí, ela faz uma feijoada em Brasília, que eu todo ano, estou indo agora, todo ano que ela me obriga a ir. A gente vai, ela faz uma feijoada com a família dela, que é muito grande, é do seu Hermínio, que são, Sim. São que são Caicoenses. daqui. E aí ela mandar um montante para os fogos, entendeu? Aí agora está também uma polêmica, porque não pode soltar rojão, não sei o quê. São fogos de artifício que a gente solta lá dentro do rio e nós estamos fazendo isso todos os anos, Acho que é por conta entendeu? do estampido, né, na verdade, hoje em O dia. estampido é tão pouco, Uhum. é muito pouco. Eu fico questionando outras coisas que eu não vou levantar aqui, mas existe fogos que a gente diz, é o mínimo possível de estampido, é de vista, é só fogos de vista, Uhum. entendeu? Fogo de artifício. Só Sim. fogos de artifício. A gente fez a compra dos fogos e pediu ao rapaz que colocasse o de menos estampido possível, entendeu? O Certo. permitido. Certo. Aí a feijoada lá aconteceu, foi quando? Em junho? Em junho, Junho? em junho, ela Não faz foi em sempre em maio, não? junho. É maio, mano. Não, foi em Foi em junho. junho esse É em ano? Acho que junho. foi em junho. É em Eu vi junho. esses dias também, É em foi junho. recente. É em junho. Eu cheguei de lá, logo depois já começou o Uhum. movimento da caminhada. Zé, foi colocado é, uma imagem de Santana, né? Que eu acho que é a de Hum, vocês, ali na entrada da cidade, né? é, Justamente pelo local onde vocês entram, ali no pórtico da RN 226, Isso. antes do IFRN, Isso. né? é. Ali também tem um momento. Foi a partir de que ano? 2023? 2024. 24? Quando a gente fez 25 Quando 25 anos. fez anos. 25 anos, né? É. Olha assim, aquela imagem é um depoimento também Certo. do poder de Santana para com os peregrinos. A nossa amiga peregrina Silvia Diniz, ela era peregrina com a gente e sempre ela ficava observando as coisas, chegava para mim e dava as ideias. E aí, mas Silvia, como é que ela disse? Não, bota o Zé Jorge que ele... bota o Zé Jorge que ele resolve. Eu digo, Silvia, não bota essa frase para mim não, que é muito grande. Então ela pegou e disse, vamos fazer uma imagem de Santana, lá, ela criou o lugar e tudo, para marcar os 25 anos. E nós fomos buscar isso aí, só que foi inviabilizado pelo custo e a gente não tinha de onde tirar o recurso para fazer essa imagem identificando os 25 anos. Ronaldo, meu irmão, que você sabe que ele é meu irmão, Sim.
está fazendo um empreendimento com o Gerson e a imobiliária deles está fazendo aquele empreendimento ali no Nova Turquia. Nova Turquia. Por coincidência, a Nova Turquia era onde era a casa da fazenda, a Nova Turquia, no início da peregrinação, era uma casa Rômulo de nos Rômulo, acolhia. Eu me lembro que vocês É, ficaram lá umas vezes. que era o proprietário, a família de Rômulo era proprietária Sim. daquele empreendimento ali, e ele fez o empreendimento, ele nas andanças dele por aí fora, que ele é engenheiro civil, ele presta serviço, tem muitos clientes aí fora, chegou em uma cidade aí, não sei, ele me falou, que o camarada era volta de São Francisco, e o camarada fez uma imagem igual aquela de São Francisco, dentro da propriedade dele, chegando na cidade, e ele ficou louco, quando ele viu, aí ele mesmo, sem falar comigo, sem falar com nada, ele nem sabia dessa nossa pretensão, que a gente tinha esse objetivo, ele foi e fez o projeto todinho, buscou a metalúrgica que fazia, fez o orçamento, chegou tudinho. Belo dele chegou lá no meu escritório e disse, ele me chama de padrinho, porque eu sou padrinho dele, é meu irmão, e Sim. aí disse, padrinho, eu tenho essa santa de Santana para colocar, eu quero que ele fosse pelos peregrinos. Aí postou o projeto, eu me arrepiei todinho logo. E era justamente no ano dos 25 anos da gente. Era. Aí eu ponho para Mina nunca está aqui no mês de maio. É difícil ela estar aqui. Aí nesse dia que eu ligo, Mina, você está pondo? Estou em Cacós. Eu falei, vem aqui na corretora urgente. Ela veio quando eu peguei, ele pegou e entregou o protótipo. Croquis, O protótipo, que era inclusive o protótipo, que que inclusive lá tá na na minha na sala. sua sala. Tava É. tudo escrito. Aí Tava. ele Meu pegou e Deus. disse, olha, o orçamento é X, eu já estou me articulando com meus amigos para ver se eu consigo que eu levanto, e eu queria que você me ajudasse a levantar essa verba para a gente. Já só essa imagem também foi conseguida porque Gracinha, essa menina que dá o dinheiro para os fogos, ela disse, a gente vai ajudar. E foi a grande ajuda. A maior foi parte foi com com a ajuda dela, com essa a feijoada que ela fazia. Ela com fez essa outra feijoada extra, Hum, entendeu? para a entendi. gente Aí, custear aquela quando imagem. chegou no finalzinho, aí foi se aproximando e lá vai, lá vem, e ficou entre o segredo. Sempre não teve segredo, porque quem eram os peregrinos, quando a gente entrou também nos peregrinos, e os peregrinos chegaram junto com um aporte, dando a contribuição, quem podia dar. Sei que a gente levantou, faltou um pouquinho lá do dinheiro, e aí eu e o Naldo completamos, e aí tá lá a nossa imagem, inclusive ele já fez a limpeza, também acabei de almoçar com ele lá em Foi. Mamãe, aí aí ficou o marco, então aquela imagem ali é a imagem dos peregrinos de Santana. É Em a homenagem homenagem aos peregrinos de 25 Santana, é os 25 anos. anos nossos. Aí é uma, assim, É uma história é que uma a gente está história, criando. assim, e Está Mina pode ter escrevendo. certeza de uma coisa, a, a peregrinação, como é? Caminhada Ailton Pacheco já vai ficar na história de Caicó e não se acaba mais, porque justamente está chegando mais gente nova e essas pessoas novas estão vindo para somar, para contribuir. Às vezes a gente fica desgostoso quando precisamos ter que abrir vaga e as pessoas que não querem ceder as vagas e ficam, como é que diz? Insatisfeitos com as decisões que a gente tem que tomar. Jamais queríamos tomar essas decisões. Uhum. Mas, infelizmente, é tanto por conta dessas insatisfações, porque você tem ideia, Sidney, hoje nós temos mais de 500 peregrinos. Os que já realizaram, nesses últimos 4 anos, você bota aí 3 vezes 4, 12, entrou 120 novos. Fora os antigos, que já vinham fazendo essa peregrinação. Quando eu somei e fiz um levantamento lá, que eu dei uma somada, deu 400 e tanto. Aí tem uns que querem repetir, tem outros que não pagam a promessa e não vêm mais. Mas assim, Santana, eu digo muito que Santana é quem providencia. Quando fazem as coisas, se você for merecedor, você vai. Se você não for, você pode ficar certo que você não vai. Porque ela não deixa você ir. E o hino dos peregrinos? Aquilo foi uma grande aquisição que nós tivemos por intermédio do Padre Padre Gleiber. Gleiber. Ele criou aquele hino e, de repente, chegou lá na casa de Marli com essa coisa. Eu achava que já existia. Ele, não, foi para os peregrinos. É lindo o hino. É Ali muito foi, bonito. ali foi E dele foi- e Padre Antenor. Ele É, Padre Antenor. Então, eles fizeram aquele hino porque Marli, essa minha irmã, fez a primeira
A primeira Era- Marli fez. Marli fez. o primeiro O hino? primeiro ano de Sim, peregrinação sim, Marli sim, sim, fez, sim, sim. entendeu? Sim. E Padre Antenor, quando a gente chegava, e ele sabia que eu estava lá na casa de Marli, ele ia lá saber o que é que tinha acontecido, como era. Ele gostava de acompanhar a coisa. Sim. E foi um dos incentivadores de Mina para que É, continuasse, e ele dava dicas. é. É tanto que esse nome Hilton Pacheco, ele foi quem Intitulou. A intitulou. igreja me deu um título dizendo que essa caminhada deveria ser o nome de Hilton Pacheco. Foi quando ele morreu, ele chegou Uhum. e fez essa homenagem a mim lá na igreja, No entendeu? dia da missa Quer de dizer, a mim não, chegada. a Hilton. A caminhada foi reconhecida como patrimônio Foi Foi. reconhecida. imaterial Foi do Foi quem. reconhecida. Estado. Acho que foi Exatamente. Foi a há de 2 Juto. anos. O ano passado. Foi a de Juto. Foi a Dejuto Aham, que conseguiu, uhum. entendeu? Pois Muito bom, é. meus amigos. Eu queria só fechar perguntando a vocês rapidamente da expectativa, né, para esse ano. Vocês já falaram muito e tudo que vocês falaram está carregado de muita expectativa boa, né? Mas queria que vocês falassem aí para quem está acompanhando a gente, né, da expectativa para começar domingo a caminhada, chegando quarta-feira em Caicó. O que é que passa aí na cabeça de vocês, né? Como é que vocês estão? Como é que está o coração de vocês? Bom, eu espero que eles estejam tão ansiosos quanto eu estou também, entendeu? E que venham com calma e com tranquilidade, que tudo acontece com No a seu nossa tempo. tranquilidade, companheirismo, tolerância, porque tem que ter muita tolerância, porque tem todo tipo de pessoas com várias carências, entendeu? E a gente vai tolerando e pedindo a Santana que nos acolha quarta-feira, quando a gente chega, e que venha com muita fé, entendeu? Que tudo vai dar certo. Certo. Assim, a nossa, assim, como já vem com as experiências, a gente procura fazer a organização o máximo possível, ansiedade sempre tem, preocupação sempre tem. Para você ter uma ideia, eu só sossego no dia que eu chego na Catedral de Santana. Quando chega na Catedral de Santana, que eu assisto a missa, pronto, é ali, é missão cumprida, né? E Missão aguardar os cumprida, próximos. aí, mas já começa a trabalhar para o próximo. E assim, gostaria muito que, hoje em dia já mudou muito, as imagens peregrinas dos bairros podem incorporar com a gente, é uma imagem só, gente. São os peregrinos todos do Pórtico de Santana, da nossa imagem de peregrina lá do pórtico até a catedral, é uma peregrinação só de todos os peregrinos que passam um mês inteiro peregrinando a zona rural, as casas, os bairros. Inclusive, eu tomei conhecimento que existe, eu, não sabia, eu tinha conhecimento assim, mas eu soube que tem uma peregrinação da Palma, não é nem da Tem. Palma, de um sítio É de uma comunidade de uma rural comunidade ali, rural naquele ali, setor. naquele É, setor tem. que eles saem 3 horas da manhã, chega de meio-dia aqui, são 28 quilômetros só. Isso. Veja, e a É, gente sai, só que eles chegam de meio-dia, vão à igreja, recebidos na igreja, e retornam, se recolhem, e partem aqui do centro administrativo para ir para a igreja para nos encontrar. é. E aí eu queria, eu peguei, eu tenho uma amiga que trabalha, que é com uma colega de academia lá, ela me contando, eu peguei e disse, Aninha, combina com o organizador para ir lá para o Marizão, para entrar com a gente com a coisa, para vocês verem como é outra emoção, como é outra história. Uhum. Aí, não, assim, podem vir, não tem problema nenhum. Peço que não coloquem carro dentro do percurso, Isso. moto, essas coisas, porque é muita gente e o carro, a moto, ela exala, produz o gás carbônico e aquilo faz mal. E a gente, como já vem cansado e como é uma multidão e não tem circulação de ar, aquilo prejudica para a gente, entendeu? Quando vocês à medida que vocês vão entrando na cidade também, as pessoas, elas meio que vão junto. Sim, E É, aumenta a e quantidade de aumenta, pessoas, né. exatamente. aumenta Corre o bastante. risco de alguém bater num carro É, daquele, quer é, bater é, ferir-se, né. Assim, o único carro que a gente que inclusive a gente coloca dentro do percurso é o meu É carro, o carro de apoio por de conta que é um apoio, porque a gente precisa ter água, que o consumo de água é muito grande, e aí a gente tem que ter um carro de apoio. Porque antigamente, Ramos, que tinha, era Ramos, que tinha o posto ali, ele fornecia água e botava pontos estratégicos para a gente. Uhum. Só que aí ele não é mais, não é que ele não coloca, muita gente coloca, mas a multidão é grande. E às vezes nós vamos entrar esse ano com mais de 150 peregrinos,
Porque quem fizer as peregrinação, Eles podem entrar com a gente, entendeu? A gente tem a camisa amarela, que é a que identifica. Então, quem já fez a peregrinação, que não fez a caminhada toda, Pode ir na para lá chegada, também. pode ir lá, vestir, compra a camisa amarela para a gente e entra. A gente só cede isso para quem já fez a caminhada, Sim, entendeu? sim. Meus amigos, obrigado por terem vindo ao nosso podcast. Eu espero ter ajudado de alguma forma na divulgação da caminhada. Eu acho importante. É um patrimônio que Caicó tem, a caminhada hoje. Mirna, eu tenho certeza, ela já disse, não imaginava que fosse tomar a proporção que É, tomou. Mas tomou a proporção porque era assim que Deus queria que acontecesse, era isso que tinha que acontecer. Muita coisa que vocês disseram aí, eu estava vendo, me lembrando, estava escrito, né? A história da imagem lá da entrada da cidade que foi é, colocada, estava escrito, estava tudo escrito, porque tudo aconteceu naquele dia, né? é. Então a caminhada também estava escrita, e enfim, por causa de tudo isso, eu agradeço vocês, tá certo? Sucesso na caminhada. A gente vai continuar divulgando, tá certo? E você acompanha a entrevista toda aí, tá certo? No nosso podcast. Muito obrigado a vocês. estamos sempre à disposição, Cida. É. Precisando, a gente, para esclarecer e divulgar nossos peregrinos de Santana e tirar dúvida da população, é gratificante demais, porque muita gente não tem a menor ideia do quanto isso é difícil de se fazer, de se realizar, porque precisa E de apoio prazeroso e é também. prazeroso também. Sim. Eu assumi um compromisso com essa senhora aqui, que eu disse a ela que enquanto eu tiver saúde, eu não abandono ela nem Santana. Então, assim, até às vezes dá vontade de desistir, como ela também está em vontade de desistir, e a gente não deixa ela desistir. Quando eu tenho vontade de desistir, ela não deixa eu desistir. E assim Santana vai escrevendo as nossas histórias. Valeu, minha gente. A gente se encontra de novo no próximo episódio do Frente a Frente com Sidney Silva.